Olá pessoal, aqui é o professor Victor e estou com vocês para resolver questões do simulado evolucional que foi aplicado agora no mês de março aqui no curso FIC. E eu vou resolver neste vídeo a questão 28 da prova de linguagens do evolucional. O comando pergunta: o excerto pertence ao romance Salvar o Fogo, de Itamar Vieira Júnior. Ao apresentar a trajetória de Luzia, o texto assume um efeito expressivo ao. Quando o comando pergunta ao efeito expressivo que o texto assumiu, a gente precisa entender os recursos que o texto escolheu utilizar para criar uma atmosfera subjetiva, um sentimento, um estado de espírito, algo no campo do subjetivo, do humano. E aí o texto pode utilizar N recursos, figuras de linguagem, recursos semânticos, um determinado vocabulário, para criar e desenvolver uma determinada subjetividade. Efeito expressivo sempre tem a ver com isso, com o que é subjetivo, expresso por meio do texto literário. O texto fala: quando Zazal, a mais velha entre as mulheres, nos visitava, repetia que eu não deveria contrariar Luzia. Ela sofre dos nervos. Eu sabia que no fundo não queriam falar sobre os males que o povo da aldeia cochichava pelos cantos e fizeram de Luzia uma assombração evitada por todos. As crianças nas ruas e depois na escola repetiam as histórias contadas pelos mais velhos, que nossa casa era amaldiçoada, que as coisas se quebravam sozinhas, que os móveis se moviam do nada, que o fogo se apoderava das coisas sem ser provocado. O fogo em especial parecia preocupar os que contavam. Diziam que nos dias de lua, por onde Luzia andava, as coisas queimavam. Vejam que o texto cria uma atmosfera de uma aldeia, de uma comunidade em que correm boatos sobre males que acontecem na casa dessa família. Então, assombrações e por aí vai. Aí, na expressividade do texto, na atmosfera que foi criada, nessa subjetividade que a narradora revela, esses boatos que correm na aldeia, a narradora simplesmente joga no texto? Não. Situa esses boatos relacionando com a condição de Luzia. A narradora diz: eu sabia que no fundo não queriam falar sobre os males que o povo da aldeia cochichava pelos cantos e fizeram de Luzia uma assombração evitada por todos. Então, a própria narradora relaciona uma personagem, Luzia, que é uma personagem só, ao contexto macro que a aldeia enfrenta, que a aldeia comenta, dos boatos, das assombrações, como se a assombração raiz que dá origem a esses males, dos quais todo mundo comenta e busca evitar, fosse Luzia. Então, a questão é que a narradora não comenta, não narra esses boatos e essas assombrações, digamos assim, do nada, mas contextualizando como se, no olhar dos moradores, a culpada fosse Luzia. Então, na narração, na expressividade do texto, existe essa relação entre uma personagem e essa atmosfera dos boatos que correm na aldeia, né? A personagem está relacionada ao macro, ao contexto maior. Então, vamos ver qual item traz isso. Letra A. Ao construir boatos de forma rebuscada para exprimir a erudição do narrador, expor um padrão de sociabilidade para promover uma conscientização coletiva, destacar comportamentos místicos para conceber um modelo de conduta coletiva ideal, articular uma experiência individual ao imaginário coletivo para descrever superstições, ou compartilhar demonstrações de cumplicidade para enfatizar a relação de respeito, entre as gerações. Então, nosso gabarito é o item D de dado. Se destaca uma experiência traumática individual enfrentada por Luzia, como se diz, entre aspas, ela sofre dos nervos. E essa experiência individual
individual, viver individualmente, tem um reflexo coletivo na aldeia, pois dessa condição as pessoas começaram a criar superstições, falsas crenças de que por onde Luzia andava as coisas queimavam. Então, por isso, realmente o gabarito é o item dele dado, articular uma experiência individual ao imaginário coletivo para descrever superstições. Essa é a expressividade do texto. O item está errado porque os boatos não são construídos de forma rebuscada, prolixa. A narradora também não insinua assim que quer mostrar alguma erudição, uma cultura específica. O item B está errado porque não se tem uma proposta, né, na narração do texto de promover uma conscientização coletiva. A narradora traz a experiência de Luzia relacionando com os boatos e superstições que correm na aldeia. Então não se tem aí, se eu falo de alguma conscientização, eu estou extrapolando. Item C é destacar comportamentos místicos para conceber um modelo de conduta coletiva ideal. Não está correto porque, na verdade, o que a narração destaca é um trauma vivido individualmente de Luzia, essa questão de ela sofrer dos nervos, e relacionando isso ao padrão de conduta coletivo, às superstições. Então, a relação entre o comportamento individual e a conduta coletiva, e não um comportamento místico, nem uma conduta coletiva idealizada, né? E o item E também está errado porque não se evidenciam relações de cumplicidade ou relações de respeito, mas sim de boatos e superstições que estão circulando. Então, o gabarito realmente seria o item D de dado. Obrigado pela participação de vocês e até o próximo vídeo.